Oi, gente. Voltamos aí. Eu trouxe a Reit aqui de novo para agora a gente focar um pouquinho mais na parte cultural. Ela contou no vídeo anterior um pouquinho sobre o programa de intercâmbio que ela fez, que foi como au pair. Explicou mais a questão financeira, né? E de documentação. E agora, então, a gente vai falar um pouco sobre a questão cultural, o que que ela achou. É, Rede, qual foi mesmo o nome da cidade que você ficou? Você lembra se era uma cidade muito grande? Se foi uma mudança muito grande para você? Porque, como eu já mencionei com os meus seguidores aí, a gente veio de uma cidade muito pequena, mas então quando você saiu do Brasil assim e foi para aquela cidade grande, era uma cidade grande, né? O que que você sentiu? Como foi? Oi, oi. Bom, vamos lá. Eu gosto bastante de falar da cidade onde eu morei, que foi Atlanta, no estado da Geórgia. Quando se fala em questão cultural, os Estados Unidos é um país muito grande. Então, assim como no Brasil a gente tem os extremos, né, Rio Grande do Sul, Bahia, e aí próprio a região Centro-Oeste ele tem uma cultura também diferenciada, né, estado por estado. Os Estados Unidos é da mesma forma. Eu acho que o primeiro choque assim que a gente leva quando chega, na verdade, não é nem cultural, mas é o climático. Então, no outro vídeo eu não mencionei, mas a primeira semana que a gente chega pro intercâmbio, a gente vai direto para Nova York em uma escola, normalmente é em uma universidade lá, onde a gente passa uma semana em treinamento. E aí sim a gente vai para as famílias. Então a gente tem treinamento de primeiros socorros, enfim, né? E aí, independente do tempo, da época que você for, vai ser sempre um choque climático com relação ao Brasil. Então, eu saí do Brasil, tava muito calor, eu cheguei lá, tava nevando, o que foi incrível, né? O primeiro contato, assim, com a neve foi mágico. Foi mágico, então já foi o primeiro choque ali, né? É, Aí tem a questão também, as estações como um todo, elas diferem bastante nos estados, né, nas cidades mesmo. Eu me apaixonei muito pelo outono nos Estados Unidos, é uma estação muito bonita, apesar da primavera também ser, mas o outono ele é mágico. O formato das folhas, o jeito que a cidade fica, enfim, é muito bonito. Então, eu me apaixonei muito pela estação do outono lá. E que mais? Quantos graus você chegou a experimentar lá, a pegar lá no inverno? Você Não lembra? sei, não lembro. -5, -6, talvez. Não sei Uhum. dizer, não lembro. Mas era frio. E no Só verão que, é bem quente, assim. É porque lá eu acho que vocês têm, pelo menos na cidade que você morou, você tem as quatro estações, né? O que é algo bom, né? Que em comparação com a Irlanda já não tem essa divisória tão bem feita, né? Então, lá no verão, quantos graus fazia mais ou menos? Era bem quente mesmo? Como é que era? em Atlanta mesmo não era, tipo, bem quente, mas era um calor de, tipo, 30 graus, às vezes 32, mas não sempre. E o bom, dos Estados Unidos como um todo, né, é que a grande maioria das casas e dos espaços, né, que você vai no cinema, você vai pro shopping, você vai Tem numa loja qualquer, calefação. em qualquer lugar, tem calefação. Então, no inverno, dentro de casa, você anda de camiseta, e no verão você tá bem tranquila, não tá suando, porque tem esse sistema que aquece ou resfria o local, né? Então, isso é bem interessante. A gente passa muito frio e muito calor na rua mesmo. Ele é até um pouquinho diferente, eu acho que a gente não vê esse sistema no Brasil e até mesmo o sistema que tem na Irlanda ainda é diferente do sistema de calefação ali dos Estados Unidos. Então, só para explicar para a galera, né? O que é a calefação? Ele é um sistema que vai dentro da parede, né? Eu acho que é Eu não. tubos, né? São tubos, geralmente eles têm tipo uma sala, um quarto, sei lá, um espaço geralmente De- tipo no porão Uhum. assim, onde eles deixam esses tubos onde fica, né? Então são várias, é, são tubos de tipo um alumínio assim, eu não sei exatamente qual é o Uhum. material, mas ele é tipo um alumínio e espumas, né? Então tem espuma nas paredes também. Basicamente isso, eu não sei explicar como é que funciona, Depois mas eu ele vou é deixar um. uma fotinho aqui para vocês entenderem do o que a gente tá tentando falar. Mas é bem interessante. E
que mais? Quantas crianças que você cuidou? Porque você mencionou que na família que você supostamente iria eram 5, né? E na sua, quantas você cuidou? Qual idade elas tinham na época que você foi? Eram 4 crianças. Os gêmeos, que eram um casal, né? Um menino e uma menina, tinham 5 anos na época que eu cheguei lá. Aí tinha um menino de 7 e uma menina de 9 anos. Então, essa era a idade deles. E aí, falando em cultura, né? Tem uma das coisas que eu menciono sempre que para mim foi um impacto a questão de organização das casas, né? Não é em todas as casas, muitas casas que eu visitei são casas mais organizadas, mas os Estados Unidos como um todo, por as coisas serem mais baratas, por ter mais acessibilidade de comprar as coisas, eles acumulam muito também. Então, dificilmente você vê carro na garagem. Os carros ficam no, na frente da casa e a garagem ela é usada como um depósito de coisas, né? Enfim, tem coisas lá desde roupa de neném até um estoque de comida, né? Então isso para mim foi um impacto bem grande quando eu cheguei na casa, principalmente essa questão mesmo de organização e como eles acumulam coisas. E aí as crianças tinham também uma rotina diferente. Para mim foi um impacto chegar lá e as crianças não comerem coisas com glúten. Na verdade, só a menina mais velha comia alimentos com glúten. Então, para mim foi um choque também. E muitos amiguinhos ali das crianças tinham alguma intolerância. E aí, como eu não tinha tido contato com ninguém que, por exemplo, não consumisse glúten antes, para mim foi um choque também. Falei, nossa, e agora? Como é que faz? Aí vai no mercado, tem que prestar atenção nisso, né? Em tudo que tu vai comprar, na comida que você vai fazer para as crianças. Então, isso foi um impacto também. Uhum. E você percebe que isso era mais na sua família ou é meio que um geral ali nas famílias americanas, será? Você se refere à bagunça ou ao gluten free? Ao glúten. E a bagunça Ah, também. eu não posso, tipo, generalizar. Eu acho que vai muito, tipo, de Uhum, família para família, mesma coisa, organização da casa, enfim, vai realmente não posso falar, não, em todos os Estados Unidos as casas são uhum, bagunçadas, ou em todos os Estados Unidos as pessoas não comem glúten. Não varia muito de família para família. uhum. E eu ouvi também, né, que lá a questão da educação é diferente nas escolas. Eu acho que o horário dos turnos das aulas. Você lembra só para contar, né, matar a curiosidade da gente aí, quantas horas que as crianças ficavam na escola? Eu ouvi comentários de que algumas têm aulas de costura, de cozinha. Como que funciona? Como que você acha que para ti era a educação deles lá? A escola que as crianças que eu cuidava estudavam segue a metodologia Waldorf. Então, eles tinham muitas rotinas de atividades manuais. Então, por exemplo, em dia de chuva, não tinha essa história de, ai, não, tá chovendo, a criança não vai para o pátio, por exemplo, né? Não vai tomar chuva. Eles eram preparados na escola com bota de borracha, capa de chuva e eles iam pro quintal brincar de todo jeito, independente se estava chovendo ou não. Óbvio, né? Tá caindo o mundo, não, mas uma chuvinha eles Uhum, não tinham essa restrição. Eles faziam a própria composteira deles, então tinha o dia da sopa, se não me engano, era quarta-feira, né? Que os gêmeos principalmente tinham que levar algum legume para fazer sopa, e aí eles faziam a própria sopa deles, o almoço, e depois eles levavam as cascas, os restos para a composteira. Então iam todas as crianças bonitinhos, né? Com a botinha e as cestinhas que para legal. levar na composteira. Isso é uma coisa que não se vê na maioria das escolas é, regulares, né? No Brasil e nem nos Estados Unidos, na verdade. Eu acho que é muito da metodologia. Então, eu presenciei isso, foi muito bacana. Eles faziam. é, Meu Deus, como é que chama? Aquele trabalho em madeira, né? Eles faziam um trabalho em Uhum. madeira, faziam crochê, tricô. Então, eles eram faziam muitas coisas manuais, assim. Eles tinham metodologia para criança ficar em silêncio, enfim, era bem interessante. Era uma escola particular que eles iam, né? Era particular, sim, exatamente. Nas outras escolas, eu não sei se você chegou a ter contato com as outras famílias, as crianças das outras famílias que iam em escolas públicas, tu acha que funciona mais ou menos como aquela?
Porque acredito que seja diferente de outros países, cada país tem uma forma, né, uma dinâmica. Eu não tive contato com crianças que estudavam em escolas regulares e escolas públicas, né? Então eu não posso falar com certeza como é que funcionava, Uhum, mas a questão de horários era muito semelhante, eles tinham um horário mais rigoroso de aulas, né? Então, por exemplo, os gêmeos de 5 anos, eles iam para a escola às 8 e eles voltavam para casa 1 da tarde. Isso até o primeiro ano. Aí do segundo ano em diante, eles voltavam para casa às 15 horas. Assim como os mais velhos, né? Que eles iam para casa, iam para a escola às 8 horas e voltavam para casa às 15 horas da tarde. Então tem essa diferenciação de horário, né? E aí tem a questão da refeição também, que eles não almoçam comida como a gente almoça aqui no Brasil. Então eles tinham que levar a lancheirinha deles com o almoço. Então, às vezes era um sanduíche com pasta de amendoim, por exemplo, né? Então tinha essa diferença também que para mim foi também um impacto, né? De preparar isso para eles, o lanche deles para almoçarem, na verdade. sim. E quando você ficava em casa com eles, assim, que tipo de atividades você fazia? Tanto com as pequenas quanto com os grandes, assim? Eu dava muita atenção para os pequenos, porque os grandes eles eram mais independentes, se Uhum. viravam. A menina mais velha gostava muito de pintar, de fazer atividades artísticas. Ela tocava violoncelo, então ela ficava tocando também, brincava com o gatinho dela. E ela era mais independente, assim como o menino mais velho também. Mas a gente brincava montava quebra-cabeça, brincava com massinha de modelar, a gente pulava amarelinha, a gente ia andar de bicicleta, a gente ia fazer caminhada, levava eles no parque, às vezes a gente ia pra piscina também, né? Ah, em casa, tudo que a gente podia inventar de brincadeiras a gente fazia. Fosse pular corda, enfim, qualquer brincadeira lúdica Uhum. realmente que a gente podia fazer com as crianças, eu brincava. Mas, e aí Fazia. Uhum. eu aproveitava uma parte da minha manhã para fazer a limpeza da casa, né, que eu precisava organizar um pouco, e a parte da tarde me dedicava bastante para brincar com eles. Essa parte da limpeza, você fazia porque você queria ou era parte do teu ofício como au pair? Eu não tinha obrigatoriedade de fazer a limpeza da casa como um todo, né? A au pair, ela é Uhum, responsável por manter, por exemplo, o quarto das crianças organizado, né? Mas ela não é responsável pela limpeza da casa no geral. Então, eu tinha que lavar a roupa das crianças, por exemplo. Então, isso eu fazia como parte realmente do programa, né? Uma das nossas obrigações. É, então, preparar o lanche, levar eles para a escola caso precise, né? E manter as coisas deles limpas e organizadas é uma obrigação da au pair. Fora isso, limpeza da casa no geral não tem necessidade da gente fazer. E cozinhar para eles também é uma obrigação nossa, uhum, caso os pais peçam, né? uhum. Eu acho que tem uma outra coisa agora, fora a parte das crianças, falando mais de você como au pair. Eu sei que em outros países a maioridade é 18 anos. Ali nos Estados Unidos, a maioridade na época que você foi, acho que agora também é 23, não é? Para entrar em algumas festas, teve muitas restrições. Como foi para você assim? Porque eu imagino que deve ser um pouco diferente. É 21 a maioridade, né? Uhum. Então, realmente, tipo, eles levam muito a sério essa questão da Dirigir você podia, né? Dirigir é com quantos anos lá? 16 que eles dirigem, com Hum, 16 anos. E aí eles levam muito a sério essa questão de documentação, pelo menos nos lugares que eu frequentava, eles sempre olhavam o documento, então tinha muitos lugares que de fato não podia entrar sendo menor de idade, então não entrava, né? Ficava de fora mesmo, no caso, já nem ia, mas eles levavam muito a sério. Não teve um lugar assim que eu lembro de ter entrado sem ter apresentado o documento e, e de ver gente sendo barrada por não ter idade, né? Então, quando eu completei meus 21 anos, eu tinha mais 5 meses restantes nos Estados Unidos. Então, eu frequentei muito lugar lá que só entra maior de 21 anos, né? Então, presenciei muitas cenas mesmo de pessoas sendo barradas, não poder entrar, enfim. Então, eles levam isso uhum, bastante a sério. uhum. Ah, essa parte eu acho bem interessante, né? Porque é bem diferente de outros países. Que mais que eu queria te perguntar? Questão da educação a gente já falou, né?
Que mais que você acha, assim, relevante, que você sentiu na questão cultural deles? Ah, uma coisa, mercado brasileiro, que eu sei que a galera pergunta muito. Você encontrou lá? Para você, como foi a questão da alimentação? Que você falou que as crianças tinham uma alimentação, assim, que te chamou a atenção, que era um pouco diferente, mas e a tua? Como é que foi lá? Bom, eles, sobre o mercado brasileiro, né? Lá em Atlanta mesmo tem uma comunidade brasileira até que grande, na verdade, então tinha mercado brasileiro, a gente encontrava feiras brasileiras, né? Até igrejas que frequentavam muitos brasileiros mesmo, né? Da própria comunidade ali. Então, quanto a isso, eu não tive nenhum problema. Você sabe, né, que eu tive zero problema com alimentação, porque eu engordei 13 quilos lá. Então, foi difícil voltar ao meu peso anterior. E eles consomem muito carboidrato. Eles, ao mesmo tempo que eles são mais, tipo, regrados, pelo menos a família que eu morava, eles consomem muitas, carboidrato mesmo, e gorduras, né? E coisa enlatada, enfim, eles não têm aquele tempo de preparo que a gente tem para as refeições. Eles não param para cozinhar um feijão, um arroz, assim, é tudo enlatado, pré-pronto, tudo prático, né? Então, acho que isso leva muito às vezes, a gente mesmo se descontrolar. Então, no café da Uhum. manhã, um waffle, tinha os biscuits, tinha cookies, enfim, era tudo tão bom, Carboidrato. era tudo tão bom, era tudo Sim. carboidrato, que a gente acabava, eu pelo menos, né, acabei me perdendo ali nessa questão. Então, tem muitas coisas diferentes do que tem no Brasil, com relação à alimentação, que para mim era sempre uma descoberta, né, era sempre algo novo. Então, eu experimentei muita coisa, desde culinárias de outros países também, né, culinária japonesa, que hoje no Brasil tem bastante, mas não é tão frequente Tão quanto lá acessível e também. tão acessível. Culinária mexicana. No Brasil tem pouco, na verdade, e lá tinha muitos restaurantes mexicanos, colombianos também, própria cultura tailandesa tinha também restaurantes, então eu consegui experienciar essas outras culinárias, né? O que é bem interessante, que no Brasil, por vezes, é mais restrito e menos acessível. Uhum. E agora uma coisa que a galera pergunta, querendo ou não, né? Que eu sei que pelo menos na Irlanda eu senti essa diferença, na Espanha também, com relação aos preços. Não precisamos entrar em detalhes assim, mas você lembra alguma coisa que vem na sua mente que te chocou a questão do valor, que foi muito mais barato, nos Estados Unidos, ou você não tem? Com relação a, tipo, coisas de mercado e tudo mais, as coisas acabam sendo um pouco mais em conta, mas o que eu gosto de destacar muito é o quão acessível é para a gente viajar nos Estados Unidos, inclusive Ah, se a gente faz o uhum, au pair, porque você está ali recebendo, né, toda semana um valor. Se você sabe economizar, você consegue guardar um bom dinheiro para você viajar. Então, eu tive a oportunidade de viajar para 11 estados, né, e várias cidades ali dos Estados Unidos. E isso só foi possível realmente por ser mais barato, né, fazer essas viagens, era mais viagens mais curtas também. A gente não precisa se programar tanto para fazer uma viagem como a gente se programa no Brasil, né, para quem tem condições, óbvio, financeiras mais classe média, classe baixa, enfim, a gente acaba passando um ano se programando para fazer uma viagem, às vezes passar é. 5 dias, uma semana fora, né? E lá não, lá você acabava indo passar 5 dias com mais facilidade. Óbvio, se você não gastasse tudo nos outlets, né? Comprando roupas e afins, mas acho Que que também é muito barato em comparação, né? isso para mim foi um grande diferencial em questão de valores, né? Em questão de a facilidade para viajar. Eu não Sim. vou conseguir falar, sei lá, comprar, ir no mercado era muito mais barato. Não tenho hoje esse parecer assim, mas eu sei que o custo de vida lá com relação a moradia, por exemplo, ele é mais alto do que no Brasil, então tem algumas nuances que a gente acaba não sabendo de quem mora lá, né? Às vezes pagar um condomínio é mais caro do que os condomínios do Brasil, mas no geral, assim, realmente o que eu posso destacar é realmente a facilidade para viajar.
Até essa parte agora que você mencionou, né? Eu acho importante a gente, às vezes, dar uns destaques para algumas coisas que você não gostou no país, algumas coisas que você sentiu que podia, ou que você não sabia, descobriu lá e não gostou. Só para a galera que realmente quer ir se preparar para o que eles vão enfrentar. Tem alguma coisa assim, fora o valor das moradias, que te marcou muito? E fora a desorganização das casas, enfim. Que a questão da segurança, até antes você mencionou que os carros ficam por lado de fora. Acredito que lá é muito seguro, né? Mas eu não sei se existem outras coisas negativas, que eu acho que também é interessante a gente destacar pontos negativos, né? E todo país tem, então, para a gente se preparar. Sim, tem, com certeza. É, só trazendo a questão de segurança, uma das coisas também que impactou foi que todas as moradias, assim, dificilmente você via moradia com cercado em volta, né? Era, Uhum. tem essa liberdade maior, assim. Mas com relação aos pontos negativos, bom, a desordem era uma das coisas que, pelo menos a minha realidade, pegou bastante, né? A questão de a receptividade mesmo, por a gente não ser do país. Então, o fato das pessoas serem mais frias, às vezes, de alguma forma é algo negativo. A gente tem que ser muito resiliente para a gente se reconstruir ali nas relações, e tem que ter uma boa comunicação e ser mais aberto, a fim de a gente realmente se sentir bem e acolhido naquele país. Porque já vi relatos, né, de pessoas que não se sentiam acolhidas no país. Eu nunca passei por nenhum momento que eu me senti não acolhida ou que eu me senti ofendida por ser brasileira, mas eu sei que tem muito disso lá. Então as pessoas têm um pouco dessas. É, um preconceito, na verdade, né? Então é uma das coisas que a gente tem que ir preparado emocionalmente para isso. É, a questão de frieza mesmo das pessoas é mais, é um contato mais comercial na maioria das vezes, diferente do um restaurante que você vai no Brasil, você quase vira amigo do garçom, né? Lá não tem tanto Sim. disso, pelo menos eu não sentia muito isso, e é algo que esse acolhimento às vezes faz falta, né? E no geral, com relação à violência também, eu acredito que lá, quando as coisas acontecem, elas são tendem a ser mais violentas do que elas são no Brasil, né? Então, não acontece menos, pelo menos de notícias que eu lembro, né, de ouvir na época e tudo mais, acontecia menos, mas quando aconteciam, eram, Era numa grande proporção, né? eram mais pesadas, assim. Então, isso pega um pouco também. Claro que acho que no Brasil você é mais propenso a passar por algo, desde um assalto, alguma coisa, né? E lá não tanto. Mas, no geral, assim, Uhum. eu de críticas mesmo e coisas pra gente ficar atento, eu não tenho muitos, porque realmente meu, a minha experiência lá nos 2 anos morando lá foi muito positiva. Eu já mesmo também ouvi muitos relatos de pessoas que não se adaptaram, né, com a família, ou depois, quando você renovou, acho que isso você não mencionou antes no outro vídeo, desculpa, quando você renovou, não, quando a outra família voltou atrás, né, que acabou saindo do programa, eu lembro que você mencionou comigo que foi porque as crianças estavam, de certa forma, traumatizadas, porque a au pair que eles pegavam era normalmente de outros países, ou brasileira, ou de outros países, e as crianças ficaram um pouco depressivas, né, com essa questão da saudade da au pair. Então, acho que é só interessante mencionar como você se sentiu com questão do acolhimento com essa família, porque acredito que foi muito positivo, porque você voltou lá, né? Mas como que foi para você sair de lá? Porque eu já trabalhei como babá durante os meus intercâmbios e apesar de ter sido por um período curto, a gente se apega muito às crianças e elas a nós, automaticamente, né? É, apesar de às vezes as crianças serem um pouquinho difíceis também, mas rola esse apego. Como você lidou com isso quando você voltou para o Brasil? Que eu acho que a gente intercâmbio, ele não dura para sempre, né? Então uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é o pós, para preparar as pessoas do que a gente sente. O que você sentiu quando você chegou no Brasil? Como foi?
esse choque cultural depois de 2 anos morando fora? Primeiro é se essas pessoas voltarem para o Brasil, né? Tem tudo isso. Mas, Enfim, que basicamente existem tem. formas de seguir estando no país, mas enfim, Então, uma hora ou outra, às vezes você vai voltar e a família que eu morei, eles já tinham um au pair antes. Ela ficou também 1 ano, se eu não me engano, com eles. E eles tinham um apego. E até foi engraçado na família que eu morei, porque teve essa au pair e a menina mais velha era muito apegada a ela. Aí teve eu e a menina mais nova foi muito apegada a mim. Então ela era o meu xodózinho, né? E aí depois de mim eles tiveram mais duas au pairs. Na verdade, um au pair e uma au pair, né? Um menino e uma menina. E eu sei que os meninos, um se apegou muito a um dos au pairs e o outro menino se apegou muito a outro au pair. Então, basicamente, a gente teve ali os apegos, né, entre au pair e a criança. Mas eu tive um apego geral com as 4 crianças, né? E até mesmo com as mães ali, e aí isso, voltando para o Brasil, assim, você recebe todo o acolhimento da tua família, dos teus amigos, que estavam esperando, né, para nossa volta, mas fica uma saudade não só da família que você morou, mas de toda a tua rotina que você deixa para trás, assim, um dia você acorda às 6 da manhã para fazer café da manhã para as crianças, você almoça e vai buscar as crianças a 1 da tarde, você, 6 horas da tarde, tem que preparar o jantar delas. No outro dia, você simplesmente está de volta no Brasil e a tua rotina ela é 100%. É meio que assim, se você não se programou para fazer algo quando você volta para o Brasil, você fica um pouco sem chão. Então, eu sempre falo que, para mim, eu sonhei muito tempo com o au pair, né? Foram 3, 4 anos ele me preparando e sonhando com isso. E aí eu tinha uma coisa que me movesse todos os dias, né? Fazer carteira de motorista, era porque eu ia fazer o au pair. Trabalhar com criança, era porque eu ia fazer o au pair. Terminar o ensino médio, porque eu ia fazer o au pair. E aí depois que tu termina o au pair, pelo menos para mim foi assim, era, tá, e agora? O que que eu faço? Então, eu sugiro que saia do intercâmbio já sabendo o que você vai querer fazer depois, né? Volte para o Brasil já com uma garantia, economize dinheiro para trazer para o Brasil, a não ser que você tenha muito apoio no Brasil e você não precise, aí beleza, é outra história, mas volte com a sua reserva e preparado para o que você vai fazer depois, porque tu chega e tu fica meio sem chão, assim, tá? E agora? O que que vai ser daqui para frente, né? Qual vai ser meu próximo sonho? E então isso foi um impacto assim, um pouco complexo. Você não tem mais aquelas crianças que você brincava e assim, para ver elas de novo é só realmente pegando um outro avião daqui sei lá quanto tempo. Então, essas questões pegaram muito para mim, né? Teve muito esse impacto emocional. Mas nada que voltar à rotina e ter uma rotina de novo não faça com que a gente ameniza. se recupere das questões emocionais. Até porque é uma outra vida, que é complicado mesmo quando a gente volta, esse baque, mas eu acho que toda essa experiência vale a pena, porque, como você mesma falou, a gente volta com uma bagagem incomparável de conhecimento, tanto da gente mesmo, a gente acaba se conhecendo muito durante todo esse processo, né? Enfim, aí o vídeo acho que já ficou bem longo aqui, não vou prolongar mais a galera. Então, obrigada por ter participado, por ter esclarecido um pouco mais as nossas dúvidas. E para a galera que tiver mais dúvidas, gente, quiser perguntar, vocês deixem tudo ali nos comentários. E qualquer coisa a gente volta aqui com mais um vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada a quem olhou o vídeo até aqui, escutou a gente. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. E obrigada, Reit, por compartilhar com a gente tudo isso. Até a próxima. Beijos, obrigada. Beijo!